última mesa, palestra com mesa, e eu já estava ansioso para saber a opinião dessas 5 super mulheres, né? E agora, vendo a apresentação aqui que a Ju e a Adri prepararam para a gente, vocês vão ver tanta coisa legal de cases, muito bacana. A dinâmica dessa última mesa é um pouco diferente. Eu vou apresentar nossas 2 palestrantes e vou passar para o Dil, que é... Depois também vou apresentar quem é o Dil, porque ele que foi o idealizador dessa mesa. E muitos debates nós teremos sobre. Então, para falar dessas mulheres super poderosas, mulheres de sucesso na comunicação, convido ao palco a Júlia Fregona, que é diretora de planejamento da Hub Brasil. A Júlia é capixaba de nascença e paulistana por opção. No diploma, ela é jornalista. No coração, sempre soube que seria publicitária. É planejamento estratégico há tanto tempo que até perdeu a conta. Tanto tempo assim já, Ju? Já trabalhou em um monte de agência com marcas legais, mas do que mais se orgulha são as pessoas que colecionou pela vida. É apaixonada pelo trabalho e jura que pode desvendar o consumidor e seus comportamentos. Se orgulha de tudo que ajudou a construir, mas sabe que ainda está apenas no começo. Passou pelas agências Ponto de Criação, Power 4, Insula, Neo Gama BBH, Actual Mix e hoje está na Hub Brasil. Já foi produtora, coordenadora de inovação, gerente de planejamento e agora está como diretora. Sempre será completamente apaixonada pelo que faz. É certo, Ju? Vamos para a Ju, pessoal. E quero chamar a Adriana Salles, que é Creative Coach. A Adriana começou a carreira no Live Marketing há 24 anos, passou pelas maiores agências do mercado como Bullet, New Style, Mix, Actual Mix, The Marketing Store. Também tem experiência empreendedora, sendo sócia de uma agência, a Power 4. Em 2016, foi eleita pelo Promovil, uma das 10 criativas da década do Live Marketing. Olha que orgulho, hein, pessoal, a gente ter a Adri aqui com a gente. Hoje é consultora criativa e estratégica e trabalha job a job com grandes agências do mercado. Bom, palmas, pessoal, para ela. Bom, todo ano a gente tem quase que uma curadoria. O Dil é quase o nosso coach master aqui. A gente deve muito, eu, a Dani, para o Dil. O Dil é um dos principais criativos do país. Hoje ele é sócio-diretor da Opening, que é a agência dele, que é o nosso parceiro de conteúdo. É presidente do júri do nosso prêmio desde a 2ª edição. É um dos caras mais importantes do mercado e não é só um excelente profissional, é uma excelente pessoa. O que ele tem ajudado o ABC da comunicação, a gratidão minha e da Dani é eterna. A gente sempre que pode vai tornar isso público, porque são poucas pessoas que ajudam você de coração, de verdade. E todo ano que a gente tem o Trends Day, eu sempre peço para o Dil uma ajuda. Traga alguém top de mercado. E todo ano ele tem feito isso com a gente, desde a 2ª edição. E sempre vem ajudando muito o ABC da comunicação e o mercado do ABC. Aí esse ano, quando eu pedi, ele falou, posso fazer diferente? Eu falei, pode. Você é o dono do espaço. Bom, quero falar dos poderes das mulheres. E do quanto elas estão empoderadas e têm sucesso. Eu quero trazer 2 mulheres para debater e quero convidar mais 3 mulheres de sucesso da região. Uma mesa só de mulheres. Aí eu vou dar uma cutucadinha e falei, e quem vai mediar? Ele, eu. Eu falei, sensacional, vai dar uma discussão isso aí. Então, eu sei que existe um propósito e um conceito, e existe um porquê. E eu vou passar para o Dil, que comanda a partir de agora essa última mesa muito especial de debate sobre planejamento, mercado, comunicação, live marketing e principalmente o poder que as mulheres têm no mercado da comunicação. Dil, obrigado. Palmas para o Dil, pessoal. Boa tarde a todos. Por que a decisão de ter um homem apenas no meio disso daqui? Porque eu acho que a gente não precisa trabalhar com bandeiras, elas não são contraditórias, não é mulheres contra homens, a gente está propondo na realidade um mix disso tudo. E uma coisa que veio à minha mente era o seguinte, será que mulheres de sucesso, elas passaram por tudo isso, pela essa necessidade de empoderamento?
Será que essas mulheres de sucesso, elas tiveram o prejuízo de ações machistas contra elas mesmas? Será que essas mulheres conseguiram vencer preconceitos? O que eu queria trazer aqui é o real. Eu fui assistir muitos eventos e palestras de empoderamento feminino. Fui assistir TED sobre empoderamento feminino. E eu gostaria de trazer aqui para o ABC exatamente isso, a discussão como ela é de verdade, a partir do exemplo de 5 meninas superpoderosas, que têm seu sucesso, têm sua história, de orgulho, inclusive, daquilo que elas construíram, e elas serviram para nós não só como inspiradoras de profissionais que elas são, mas para deixar mais claro para a gente como é que é essa história dentro do mercado. A gente vai fazer o seguinte: a Júlia primeiro vai se apresentar, ela vai mostrar quem ela é, de onde ela veio, mostrar alguns cases dela. Depois a Adriana vai fazer a mesma coisa. As duas, de uma maneira infernal, foram dupla por um tempo, ganharam tudo no mercado, e elas vão mostrar 2 cases que elas fizeram juntas, que eu acho muito legal de ver isso. O que acontece quando 2 mulheres se juntam? Nem sempre elas estão falando de esmalte, né? Só para fazer aquele comentário machista para já dar uma cutucada. Elas estavam trabalhando de uma maneira brilhante. E a partir daí, nós vamos convidar as 3 representantes do ABC, que são 3 mulheres que eu particularmente admiro muito, para que a gente também coloque isso dentro do contexto regional, que eu acho que isso é muito importante, que a gente não fique só vendo o que está acontecendo fora e veja o que está acontecendo aqui dentro. A ideia é provocar, a ideia é ouvir, e a ideia é dar espaços a vocês também questionarem. Digamos, é um painel mais vivo, um painel interativo na acepção da palavra. Ok? Espero que vocês gostem. Vamos lá, Ju. Oi, gente. Sou a Júlia. Eu tenho 34 anos. Primeiro, acho que antes de começar eu queria agradecer muito pelo convite feito e dizer que são discussões assim que fortalecem mesmo o nosso mercado e que tornam a valorização dos profissionais realmente mais fortes e mais relevantes. Vou falar bem rapidinho sobre mim. Estou aqui já há 10 anos que colecionei bons projetos, bons amigos, bons conhecimentos e colecionei muita história legal para contar. Sempre trabalhei em agência, desde que cheguei aqui, vim para trabalhar numa agência, circulei um pouco em áreas de produção, de inovação, mas me encontrei mesmo na área de planejamento e trabalho com planejamento desde que eu nasci, mas talvez profissionalmente aí mais ou menos uns 9 anos que eu trabalho diretamente na área de planejamento. Como profissional, e aí acho que as discussões de gênero a gente vai falar depois, como profissional eu acredito muito na comunicação. Eu acho que a gente tem o poder de ultrapassar barreiras, de mudar histórias e de mudar o mundo, e eu acho que foi isso que eu sempre quis trazer para o meu trabalho, sempre com bom humor, sempre com muita vivência e sempre com muita seriedade, acho que serenidade também, porque quem é publicitário, a gente sabe, não consegue separar muito bem o profissional do emocional. Então, se a gente não trouxer serenidade para o processo, nem sempre consigo, mas sempre tento, a gente enlouquece. Falando um pouquinho de case, foi pedido para a gente selecionar um case para falar um pouquinho da gente, né? E aí a gente sabe o quanto é difícil a gente escolher um case, porque case pra gente é meio filho, né? Projetos pra gente é meio filho. Então, falar de um, a gente acha que a gente está desmerecendo o outro. Mas, de qualquer maneira, como o Gil falou, eu trabalhei muito tempo com a Adri, e talvez os meus melhores cases a gente construiu junto. Dessa vez aqui eu quis, como a gente vai falar de coisas que a gente fez junto, eu quis fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então eu peguei um case que foi realizado o ano passado, que foi um case muito importante porque significou um novo passo para mim dentro da minha profissão, que é investir cada vez mais em planejamento de marca ligado à tecnologia. Eu acho que é um caminho meio sem volta e foi o primeiro que eu trabalhei nesse sentido, então eu acho que é interessante a gente falar sobre ele. O case que eu escolhi, pra cá, isso, foi um case que a agência que eu estou hoje, que chama Hub Brasil, realizou o ano passado para a marca Lacta, quando a gente precisava criar alguma coisa que interagisse com as pessoas e que aumentassem a venda de ovos de Páscoa. Como todo mundo sabe, a magia da Páscoa a cada ano diminui mais,
E isso é fruto não só de um mercado que tem um ovo de Páscoa cada vez mais caro, mas também de novas gerações que estão entrando e que, obviamente, têm um relacionamento muito diferente com... Ops! Ah, entendi. Um relacionamento muito diferente com a categoria de chocolate e também com tudo ligado à magia. Então, a Lacta chamou a gente para desenvolver um projeto que falasse com essas crianças, que falasse com essas famílias e que, de alguma forma, recuperasse essa magia da Páscoa, fizesse com que as crianças voltassem a acreditar nisso e aí os pais comprassem ovo de Páscoa em decorrência de todo o processo. Eu acho que foi um trabalho interessante, primeiro, porque a gente teve um processo muito legal de estudo e de diagnóstico junto ao público infantil, que normalmente é muito enriquecedor. Segundo, porque a gente fez um trabalho 360, então era um trabalho que começava dentro da casa das famílias e depois ia também para o ponto de venda, então a gente conseguiu ter uma visão bem holística da situação. E o terceiro e último ponto é que a gente realmente criou um ritual novo, e isso, para quem trabalha com comunicação, é uma coisa que não tem preço. Quando a gente consegue trazer para a vida das pessoas algo que elas não estavam imaginando. Perante todo o diagnóstico que a gente fez para a Lacta o ano passado, foi um aplicativo. Esse aplicativo chamava Caça aos Ovos de Páscoa. Era um aplicativo que trabalhava a realidade aumentada. Foi o primeiro que a Mondelez fez mundo com a tecnologia. E o que era muito legal? A gente recriou todo o processo de construção da caça aos ovos, porque as crianças de hoje em dia, elas não acreditam mais nas patinhas feitas por trigo, né? Eles acreditam em coisas ligadas à tecnologia. Então, qual que era a brincadeira? A gente criou essa cartelinha, que era uma cartela de pegadas. Essa cartela foi distribuída em todos os PDVs do Brasil e também podia ser impressa na internet. A brincadeira dos pais estava em pegar as patinhas e colar pela casa e aí, através do aplicativo, convidar essa pessoa, convidar as crianças a descobrirem onde estavam os ovos. Toda vez que você colocava o seu aplicativo em cima da patinha, aparecia... Dá para voltar um? Aparecia esse filminho, que era um filminho direto na casa daquela pessoa, como se o coelhinho estivesse conversando com a criança. A ideia era direcionar, óbvio, até o ovo, e no ovo a gente tinha um adesivo final que chamava para uma interação no Facebook, compartilhamento, esse tipo de coisa que a gente precisa estimular hoje em dia. Esse aplicativo ele ficou no ar uma semana, ele teve quase 500 mil downloads, que é um número gigantesco para o potencial de mídia que a gente aplicou em cima dele. Eu escolhi esse case primeiro porque é um case que me ensinou muito a respeito do universo infantil, a respeito da comunicação para a criança, porque eu também não posso fazer isso, então eu tinha que fazer alguma coisa ligada à paz e tal, mas também porque inaugurou para mim uma nova visão sobre tecnologia. E a tecnologia, ela precisa fazer parte das nossas vidas de uma maneira muito natural. Então, o case de Lacta, ele trouxe esse contexto inteiro. O sucesso desse aplicativo foi tão grande que a gente ampliou para todas as áreas, como eu falei no início. Então, a gente tinha mini espaços em ponto de venda, onde as pessoas tinham uma experiência mais completa. A gente tinha exposições diferenciadas, a gente tinha espaços para novos rituais e... Pode passar mais um, por favor. Nos principais PDVs, o aplicativo interagia com o material de ponto de venda. Então, você chegando no supermercado com seu celular, você apontava para o topo de parreira, que é onde ficam os ovinhos pendurados, o coelho também falava com você. Então, foi realmente uma experiência imersiva dentro do ambiente de tecnologia. O incremento de ovos foi significativo dentro desse contexto e a gente conseguiu, de alguma forma, emplacar um novo ritual na vida das pessoas. Então, acho que é muito engrandecedor nesse sentido. Adriana Salles. Vem. Obrigada, gente. Olá, eu sou a Adriana. Quero muito agradecer a todos vocês também essa oportunidade de discutir. Eu tenho fama de ser briguenta, mas eu acho que uma boa discussão é sempre legal, assim, adoro conversar, adoro discutir, adoro assuntos em geral. Queria agradecer muito ao Dil, que está sempre lá incentivando a gente, sempre lembrando dos nossos trabalhos, do nosso jeito de ser.
e queria dar um pito nele, dizer que a gente está apavorada aqui porque a gente não sabe o que vai acontecer. Ele não quis contar para a gente o que ele vai perguntar, o que nós vamos discutir, e a gente veio sem saber de nada, então vamos no improviso. Bom, eu sou penapolense. Penápolis é uma cidade bem pequenininha aqui no interior de São Paulo, a cidade da Sabrina Sato, né, que é a referência que virou. Eu caí muito de surpresa no mercado de comunicação e caí já na criação, tive a sorte de cair na criação. E a criação me fez descobrir que eu era uma outra pessoa. Eu sempre me achei uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa boazinha, gente boa e tal. E a criação te dá a mim, pelo menos, eu tenho 49 anos, eu sou de uma geração bastante diferente da Júlia. Para mim foi, acho que, um pouco mais difícil esse início na comunicação, eram outros tempos, assim, esse mercado, efetivamente, ele é um mercado mais de homens, mais machista, então foi um começo muito difícil, e trabalhar na criação me abriu um universo, assim, foi o tempo todo descobrindo que eu queria mais, assim, eu queria saber mais, eu queria fazer mais, eu queria discutir mais, eu queria descobrir, a criação tem isso. E eu descobri que a criação não está só no layout ou no texto, né? Não é só a dupla de criação. A criação está no atendimento, está na gestão, está em qualquer lugar, em qualquer função que você vai exercer, você precisa ter uma boa dose de criatividade, porque eu acho que a criatividade impulsiona as pessoas onde quer que elas estejam. Bom, isso é um pouco sobre mim. Eu escolhi um case, na verdade, foram duas ações que a gente fez para a marca Clyde, que é da Mondelez. Dois cases que falam de mulheres, um é uma homenagem ao Dia da Mulher e outro ao Dia das Mães. E eu escolhi esses cases porque acho que tem um pouco do que a gente vai discutir hoje, e porque esses dois trabalhos, eles foram feitos há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, e para fazer esses dois trabalhos a gente teve que ir muito profundamente em algumas discussões que hoje são muito mais acirradas, né? Como é que está o papel da mulher, o que essa mulher, que é a consumidora, que é a grande decisora no mercado consumidor, mas no mercado de trabalho nem tanto ainda, né? Então, o que essa mulher do mercado consumidor, como é que ela estava evoluindo, para que lado ela estava indo e o que ela sentia necessidade. O primeiro é uma homenagem que a gente fez ao Dia da Mulher. A gente foi buscar a primeira mulher nascida no dia 8. Foi um trabalho muito bacana, porque a gente fez parceria com 15 maternidades no Brasil todo para descobrir qual seria a primeira menina que iria nascer no dia 8 de março. E foi uma loucura, porque a gente tinha equipes espalhadas no Brasil todo para ver realmente, a gente mapeou, obviamente, as mães, a gente tinha hora marcada de parto, tudo esquematizadinho, mas assim, quem quer nascer não escolhe hora, né? Então a gente tinha que contar aí com uma dose de risco. Então foi um trabalho muito interessante fazer. E o segundo abre um pouco a discussão de alguns tabus, né, sobre a mulher, que é a coisa de ser mãe. Eu não sou mãe natural, eu sou mãe de coração. E tinha aquela história, né, de que uma mulher só se realiza plenamente quando ela é mãe, quando ela tem um filho, quando ela passa pelo parto, pela gestação, pela amamentação. E a gente queria dizer que não é muito isso, não. Que a mulher pode exercer a sua plenitude em qualquer relação humana que ela tenha. Então, esses dois cases são muito importantes. Vamos ver.
nascem no Brasil mais de 4.200 meninas. Cada uma delas já com dons especiais. O instinto, a intuição, a inquietude, a sensibilidade e a criatividade. Uma junção de poderes femininos que nós chamamos de Código X. Neste dia 8 de março, nasceram mais 4.200 meninas. E fomos os primeiros a reconhecer cada uma delas pelo que realmente são: mulheres. No Dia Internacional da Mulher, entrou em ação o Esquadrão X, um grupo de agentes espalhados pelo Brasil com uma missão especial: prestar a primeira homenagem da vida das meninas nascidas naquele dia. Foram dezenas de horas em hospitais e maternidades ao redor do país, registrando de perto cada detalhe do nascimento de uma mulher. A essência feminina que surge já nos primeiros momentos da vida. Dia 8 de março, onde nasceu o Código X, nós estivemos. E mostramos que a verdadeira beleza de uma menina é já nascer mulher. Esse foi o primeiro do Dia da Mulher, então, e aí a gente teve um retorno aí de 1 milhão de visualizações para isso. Foi uma produção super barata, porque isso era uma das condições de se realizar o trabalho. Então a gente teve um investimento super baixo e a gente apostou aí mesmo no emocional, de fazerem as pessoas se envolver com a questão. E o segundo, agora o próximo que a gente vai mostrar, é o Dia das Mães. No Dia da Mulher, Clyde fez a primeira homenagem da vida das meninas que nasceram no dia 8 de março, reconhecendo em cada uma a presença do Código X. No Dia das Mães, Clyde volta a celebrar o Código X que nasce com as mulheres. Clyde quer homenagear todas as mulheres que têm em si a capacidade de cuidar, proteger e, acima de tudo, amar incondicionalmente. Mulheres que nascem com instinto materno e, tendo gerado um filho ou não, são mães. Olhe ao seu redor. Veja os alunos amados por suas professoras, os caçulas mimados por suas irmãs mais velhas, os netos que são a loucura de suas avós, os pacientes com suas médicas dedicadas, os cachorros e gatos que têm donas absolutamente devotadas. Esses filhos recebem todo o carinho que uma mulher pode dar. Trazem à tona o instinto que faz de toda mulher uma mãe. Por isso, neste Dia das Mães, Clyde faz uma homenagem a elas e a toda forma de mãe que elas representam. Pois cada vez que uma mulher demonstra seu instinto materno, ela revela seu Código X. É isso. É legal a gente perceber que são cases diferentes, até porque, é óbvio, o mercado ele é muito amplo. Tem hora que a gente está fazendo um trabalho mais tático, tem hora que a gente está trabalhando um conceito mais emocional.
mas a gente percebe a profundidade do trabalho de pesquisa, o trabalho criativo e o trabalho grande de produção para que essas coisas acontecessem. Falando em produção, em um certo momento da vida profissional dessas duas grandes profissionais, elas fizeram uma dupla que criou um dos melhores cases que eu conheço do mercado, e agora as duas vão apresentar esse projeto para nós. Esse projeto é meu xodó, e talvez ele sempre vá ser. Toda vez que eu penso num projeto novo, eu fico pensando em como que eu posso superar isso, seja em termos de produção, mas principalmente em termos emocionais. O case de Rock in Rio, que a gente fez, eu e a Adri, a gente trabalhou junto durante 4 anos. Eu falo que a Adriana é minha alma gêmea, criativa, talvez a pessoa que eu mais, até hoje a gente não trabalha mais junto, mas durante o período que a gente trabalhou junto, a gente se deu muito bem, construiu projetos muito legais, e hoje eu ainda fico procurando a Adriana em alguns lugares que eu vou, porque realmente foi uma ligação muito legal. O Dio falou que a gente era uma dupla infernal. Na verdade, a Adriana era infernal e eu era boazinha. Hoje eu sou infernal, porque eu não tenho mais a Adriana, mas quando a gente trabalhava junto, o infernal estava só do lado de lá. Voltando para o case, que posso falar o dia inteiro sobre essa relação e sobre o case também, o que eu acho que é mais legal desse case é que ele surgiu de um sonho. A gente tinha uma concorrência na mão, a gente tinha, obviamente, 2 semanas para colocar uma concorrência em pé, como é uma verdade no mercado, no nosso mercado, e a gente não podia perder. Eu acho que talvez, eu me lembro muito dessa frase numa reunião de briefing, onde estava a equipe inteira, e o direcionamento foi, é um job que a gente não quer perder. Eu sempre fui muito competitiva, a Adriana sempre foi muito competitiva, então falar que a gente não pode perder alguma coisa realmente foi muito legal. Acho que pressionou, mas pressionou de uma maneira muito positiva. O case, ele parecia muito simples, né? O briefing, ele parecia muito simples. A Sky era cliente nosso já há algum tempo, a gente conhecia um pouco a marca, mas a Sky queria fazer algo completamente novo e revolucionário dentro do Rock in Rio. A Sky não era patrocinadora oficial, ela tinha uma cota de apoio, então é difícil também a gente fazer uma coisa completamente revolucionária, sendo que a gente tem algumas limitações para atuar dentro do espaço. E a Sky tinha uma expectativa muito alta de um projeto que tinha acontecido no ano anterior, que tinha gerado mídia espontânea para ela. E aí a gente sentou, eu me lembro claramente desse processo de construção, nós duas, acabou a reunião, nós duas na sala de reunião, olhamos uma para a cara da outra e falamos, e aí, né? Para que caminho que a gente vai seguir? Na medida que o processo foi acontecendo, a gente chegou numa ideia que a gente achava muito boa, mas que na mesma medida que ela era muito boa, ela era muito ousada, muito diferente e completamente inusitada para o evento e também para o país. Depois do que aconteceu, a gente viu que ela deu uma popularizada, mas antes disso, ninguém nunca tinha feito nada parecido. A gente montou o paper, né, aquela primeira proposta, e a gente foi levar para o nosso chefe, que foi completamente contra a ideia. Ele, se eu mentir, você me corrige, tá? Ele falou que a gente era louca, que não fazia sentido, que o cliente não iria aprovar, que a gente ia perder, que era uma coisa muito complicada para se colocar de pé, como que acontecia ou não, e a gente peitou. A gente falou, beleza, a gente pode até pensar numa outra ideia, mas essa vai. E essa vai da maneira que ela tem que ser. Em 2 semanas a gente precisava criar um projeto, a gente criou 2. Levamos uma ideia mais safe e uma ideia que a gente sabia que era muito ousada, mas também a gente tinha plena convicção de que era uma ideia muito boa, porque ela falava com target, ela vinha para quebrar barreiras, né? Ela vinha para propor um relacionamento diferente com quem estava no evento e principalmente vinha para criar uma identidade para a marca, vinha para realmente ser um breakthrough em todo o processo e transformar a relação que as pessoas do evento tinham com a Sky. O projeto ele ficou muito legal, mas eu acho, a Adri vai completar, mas senão eu vou contar tudo, mas eu acho que o mais legal foi colocar a ideia em pé e pensar em todo o mise-en-scène que a gente tinha que fazer para vender aquela ideia. Então, a gente, enfim, não vou contar o que é o que, estou contando. A ideia original era criar um estúdio de tatuagem dentro do Rock in Rio, e não um estúdio de tatuagem de rena, um estúdio de tatuagem de verdade. E a primeira coisa foi, ninguém vai se tatuar no Rock in Rio. Ninguém tatua assim. Como assim? O que isso tem a ver?
E aí, quando a gente vai entender o universo do rock, quando a gente vai entender o universo da tatuagem, a gente vê que são coisas muito ligadas. Primeiro porque tanto o rock quanto a tatuagem, eles são muito significativos para as pessoas que os têm. E segundo porque a concepção de rock, ela, para quem gosta, para quem é roqueiro, para quem acompanha, ela tá muito ligada a um sentimento à flor da pele. Então, para a gente, a tatuagem significava a tangibilização de todo esse sentimento. A geração rock, normalmente, assim, o rock marcou de verdade uma geração, né? É o rock quem dita a maneira de se vestir, a maneira de pensar, a maneira de agir, muitas vezes. E a gente trouxe isso para o conceito, assim, quem são as pessoas que foram marcadas pelo rock e o que isso representa para as pessoas. Então, o significado da tatuagem era esse, assim, quem é apaixonado pelo rock teve a vida marcada por ele. E a tatuagem era o símbolo máximo da entrega, né, do que cada um pode realmente assumir como uma puta responsa. E para tangibilizar isso, a gente tatuou uma pessoa durante a reunião. Então, a gente montou um estúdio de tatuagem, no momento da apresentação para o cliente, a gente tatuou essa pessoa, que era uma pessoa apaixonada pelo rock. E, obviamente, o processo de aprovação ele não foi tão tranquilo, a gente passou, sei lá, por 3 rodadas junto com o cliente, mas o resultado foi um projeto que até hoje é tido como referência da marca, já se passaram mais 2 Rock in Rios aí depois disso, e alguns clientes tatuados, que fizeram questão de se tatuar dentro do stand também para marcar essa concepção inteira. Eu acho que o ponto alto desse projeto, aí tem o Casey que vai falar rapidinho para ficar mais claro, é que além da gente ter ido para uma ideia muito ousada que só a gente acreditava e que a gente peitou e que, graças a Deus, deu certo, a gente também achava que essa ideia, além de um stand muito bonito, que realmente ficou bem legal, a gente precisava ter um endosso. E aí a gente trabalhou com artista internacional, um artista internacional demônio, que ensinou bastante coisa pra gente, que é o Homem James, não sei se vocês conhecem, ele é um tatuador do Miami Ink, e ele faz programas de televisão, foi a primeira vez que ele veio pro Brasil, ele também não entendia a importância do Rock in Rio e não entendia a importância dele do processo, então também assustou, acho que a repercussão também o assustou, porque, de novo, o projeto surgiu de um sonho, a gente achava que ele ia dar certo, mas a gente não imaginava que ele daria tanto certo. Eu acho que essa é a principal mensagem no fim da história. Como se destacar no maior festival de rock do mundo? Primeiro, juntamos 2 coisas que sempre tiveram tudo a ver. A atitude do rock com toda a expressão da tatuagem. Assim, nasceu Marcados pelo Rock. Depois, criamos um enorme estúdio de tatuagem em pleno Rock in Rio, o Estúdio Sky. E para comandar o espaço, chamamos a maior estrela da tatuagem mundial, Amy James, do New York Ink. As principais celebridades brazucas foram até o estúdio serem marcadas por ele, além de 7 fãs escolhidos através do Rock Ink, concurso com mais de 10 mil inscritos. Enquanto isso, uma equipe com os melhores tatuadores marcou centenas de roqueiros durante o festival. E até quem não encarou a agulha saiu de lá marcado. Mas todas essas marcas não pararam por aí, chegando a muitos outros canais de comunicação. Os resultados dessas ações foram totalmente rock and roll. Assim, a presença da Sky no Rock in Rio foi que nem tatuagem, inesquecível. Eu acho que vale dizer que esse case ele ganhou 10 prêmios no Ampro, que é hoje, né, o maior prêmio nacional que a gente tem. Basicamente, ele foi eleito o melhor stand do Rock in Rio 2013. Basicamente, a agência que a gente estava ganhou a agência do ano por causa desse case, e ele exclusivamente levou tudo, ouro, em todas as categorias que ele concorreu. Ele ganhou uma proporção muito grande dentro do cliente. Então, além do stand, ele virou ação de endomarketing, ele virou ação de Facebook, ele virou geração de conteúdo, ele foi para canal do assinante, e ele também virou uma grande promoção, como o Casey falou. A nossa ideia era que o Homem James viesse, ele tatuaria 7 celebridades, né, Dri? E aí é onde a gente geraria PR nessa história. E depois ele também tatuaria clientes Sky. Então a gente teve milhares de inscritos e 7 pessoas ganharam essa chance de ser tatuada pelo Homem James, que além de ter sido uma experiência muito legal para elas, também gerou um conteúdo muito interessante pra gente, que é o que a gente
Vai ver no vídeo agora. E para quem gosta de backstage, né, legal falar também que o case deu muito certo, mas ele passou a um triz de dar muito errado. No dia da abertura do stand, aquela coisa de Brasil, né, que você nunca entende como as coisas funcionam e tal, a agência não fez um registro absolutamente correto na Anvisa e no Ministério do Trabalho. A gente estava trazendo um artista de fora, e os processos não são muito claros. Então a gente tentou fazer de uma forma correta, mas nem com toda a tentativa a gente conseguiu. No dia da abertura do stand, a Anvisa baixou no stand dizendo: olha, esse cara está ilegal, o stand não vai funcionar, nós vamos levar ele daqui para a delegacia, nós vamos lacrar todo o material que está com ele. Então, assim, bom, e nesse projeto eu era diretora de produção. E eu ouvia o cara falar, eu falava, não, eu tô vivendo é sonho isso, né? E foi muito difícil, assim, eu tive que roubar instrumentos que foram lacrados, assim, porque o cara ainda tinha um problema muito grave na mão, ele tinha feito uma cirurgia e ele só podia tatuar com uma biqueira, a biqueira do tatuador, ele só podia tatuar com uma biqueira de ferro que é proibida aqui no Brasil e a gente não sabia. Como as tintas dele, né, Adri, também. As tintas também não eram inscritas na Anvisa, não podia ter nada disso aqui. Então a Anvisa lacrou todo o material. Aí a gente correu o Rio de Janeiro inteiro. A sorte é que a gente tinha contratado um outro estúdio de tatuagem para tatuar as pessoas normais do stand, né? E foi aí que a gente teve a ideia. Eu perguntei para o cara da Anvisa assim, eu falei, mas pera um pouquinho, ele falou, olha, a Mix não pode contratar esse cara. Eu falei, tudo bem, a gente não pode contratar esse cara, mas e se o estúdio que está trabalhando com a gente contratar esse cara? Ah, esse estúdio pode. Aí se abriu, não, né? Mas o melhor é assim, o estúdio pode, mas o Amy James vai ter que usar máscara e vai ter que usar jaleco. E ele veio todo gatinho, né, querendo fazer a vista dele no Rock in Rio. E não usar os materiais dele. Foi no momento que eu falei, não, nós vamos cumprir isso tudo direitinho, fica tranquilo. Só um minuto que eu vou pegar aqui umas biquetas, já vai. A gente vai... Ele falou, então tá bom, então vocês separam todo o material, lacrem o material e nós vamos passar aqui para retirar. Nesse momento, eu nunca soube nada de tatuagem, nunca, nada, menor ideia. Eu entrei no depósito e eu vi as coisas, eu não sabia nem o que elas significavam. Eu falava assim, separa 20, separa 30, separa 50. E eu escondi o material e nessa hora, roubei de verdade. Escondi no meu quarto de hotel. E nessa hora, e foi o que salvou, porque o cara, ele se recusava a trabalhar com outro tipo de material. E aí a gente tivemos que montar um sistema de esterilização fudido. Todo dia a gente saía da cidade do rock para pegar todas as biqueiras, mandar esterilizar num estúdio de tatuagem do outro lado do Rio de Janeiro. Foi uma loucura, foi uma loucura. E todo o processo, assim, o Amy James, ele é intratável. Porque ele é no programa, ele é na vida real. Ele é o máximo do machista. A gente teve um problema sério no stand, porque um dos dias ele resolveu colocar uma amiga dentro. A gente tinha um estúdio, um aquário para ele, que aparecia para todo o público e para grande parte da cena do Rock in Rio. Ele resolveu levar uma amiga para dentro desse stand e deixar ela ali do lado. E ficou uma situação estranha e tal. E aí o cliente, obviamente, se sentiu incomodado, bateu no fone e falou, Adriana, a gente precisa dizer para esse cara que ele não vai poder fazer isso aqui. E eu tive que tratar isso com ele e foi desesperador, porque ele amassou um container na porrada, ele... Falou que não ia tatuar de jeito nenhum. Queria rescindir o contrato. Então, assim, tudo que poderia dar errado, no fim foi um case extremamente vencedor, porque a gente saiu de língua de fora de tanto desafio, mas... E o legal é que a gente tinha sempre um ritual. Toda vez que acabava o stand, a gente pichava, demolia a parede, martelava, pra meio que ter um ritual de fechamento. Eu me lembro claramente que a gente lá no Rock in Rio deu spray na mão de todo mundo pra gente pichar o stand, martelo e tal. A Adriana sentada, chorando.
Pelo amor de Deus, não acredito que acabou, porque realmente ele foi muito recompensador, mas a martelada dela acho que significou mais que a martelada de todo mundo. A minha foi linda, tava lá no PPT e na recepção do Homem Gêmeos, então pra mim foi melhor do que pra ela. Mas valeu a pena. Eu quero fazer essa tatuagem para homenagear a herança da minha família, homenagear os meus filhos, que eu quero um macaco de cada cor, uma azul e uma vermelha para o meu menino e para minha menina. Eu tenho que resumir, né? Meu nome é Juliana Matsuda, eu tenho 33 anos e não tenho tatuagem ainda. Tô no paraíso. A tatuagem, olha, é um sonho virando realidade. Porque eu sempre adorei tatuagem, eu sempre tive muita vontade de fazer uma tatuagem. E daí eu comecei a ver televisão, eu conheci o trabalho do Homem James, eu falei pro meu marido um dia, esse cara vai fazer a minha primeira tatuagem, né? Então eu tava meio que me guardando. Quando eu vi a promoção, fazer uma tatuagem do Homem James, eu falei, eu preciso participar disso. Ready? Yes. Porque a capa, ela simboliza uma transformação. Quando a pessoa vence um obstáculo, é isso que a capa simboliza. So, to Koi Fish, if I'm not mistaken, it's to represent her two kids, and it's a great representation. You know, Koi Fish is supposed to be good luck, prosperity, and so it's a very positive tattoo. É inacreditável. Era aquela coisa, era o estilo que eu queria, a tatuagem que eu queria, com o tatuador que eu queria, num lugar assim. A pessoa tá pedindo muito. E no final das contas eu ganhei muito mais do que aquilo que eu jamais sonhei que fosse ganhar. Cara, é uma experiência fora de série. É muito legal. Agora eu tô tatuando, agora eu vou fazer tudo. Essa é só uma participante, mas até no YouTube tem todos. Acho que vale a pena olhar porque tem depoimentos muito, muito legais. Outro case? A gente não conseguiu escolher um só, obviamente. Na verdade, esse também foi um outro case que também foi muito premiado pela Ampro. Ele é um case extremamente simples. A gente tinha um objetivo muito claro, que era trazer a Havaianas de volta para o universo praia, porque a Havaianas cada vez mais está virando uma marca urbana de dia a dia, e eles nunca querem perder, eles nunca vão querer perder esse estilo de praia, esse estilo de sol, e levar esse, até porque, né, a apropriação máxima do verão, e eles deram pra gente um desafio que façam uma ação para acontecer no verão. Uma ação que gere awareness, que gere visibilidade e que, obviamente, aproxime a marca Havaiana das pessoas no universo da praia. E aí o insight ele foi muito simples, mas teve uma execução muito legal, que foi criar um mosaico na praia de Copacabana, um mosaico de quantos metros, não sei, foram 7.000 Havaianas. 200 metros quadrados. Foram 7.000 Havaianas, e a ideia era, todo mundo que chegava podia pegar a sua Havaiana, e a gente fez esse mosaico representava uma grande homenagem ao primeiro dia do verão, que é 22 de dezembro. Então, olha, fez simplesmente bonito. E esse também foi muito tranquilo, colocar 7.000 Havaianas no tamanho exato, com a distância. Eram 7.000 pares, assim, né? Eram 14.000 pés de Havaianas que foram. A gente teve uma noite para montar. Foi um trabalho de design bem bacana, porque a gente teve que fazer um projeto muito milimetricamente assertivo, porque tinha uma mensagem, não era só um mosaico de cores, tinha uma mensagem ali a ser passada, tinha um grid de numeração, porque como a gente escolheu uma ferramenta de sampling, qual foi a ideia? Assim, a Havaiana, todo mundo tem uma Havaiana no pé, então a gente queria que as pessoas estivessem na praia
todo mundo tivesse de Havaianas. Então vamos distribuir, vamos fazer um sampling. Mas a gente não queria simplesmente entregar. Olha que legal, Havaianas, uma marca incrível, tal. A gente queria fazer um sampling de uma maneira diferente. E essa foi a nossa tradução. E foi bastante complexo, a gente estudou muito para chegar nesse formato. Toda a filmagem feita por drone, né? Foi feita com drones, a gente fez imagens aéreas. Todas as imagens que estão no filme são imagens reais, a gente não tem nenhum modelo pago nessa filmagem. Até o cachorrinho foi uma coincidência e uma sensibilidade muito grande do câmera que estava captando ali, pegar a cena. Então foi um trabalho muito gostoso. Como vocês podem ver, a gente gosta de trabalho fácil. Trazer um que não pode tatuar aqui, colocar 7.000 pares na areia da praia, mas acho que é isso. Às 4 da manhã, a equipe que estava montando isso... Os caras falaram, gente, nós não vamos aguentar, não vai dar, porque a dor que os caras sentiam nas costas de estar tanto tempo abaixado, encaixando, porque foi feito um gabarito para cada tamanho da Havaiana, eles estavam pedindo arrego, aí a gente foi lá, comprou salompas para todo mundo, mandou chamar massagista. Parar nunca, né? Não, parar nunca, a gente faz qualquer coisa, mas aí entrou todo mundo na roda, eu fui montar Havaiana, CEO foi montar Havaiana, todo mundo entrou na dança e o negócio saiu. Lindo, né? A gente adora. Na verdade, a gente tinha vários outros, tá, gente? Mas a gente resolveu parar por aqui. Bom, salva de palmas para elas, né, pessoal, pelos cases. Matheus, acende só a luz aqui da frente. Eu queria chamar ao palco a Vivian Ferreira, sócia-diretora da Gol, a Andressa Dantas, sócia-diretora da Arebo, e a Renata Paz, sócia-diretora da Megup Propaganda. E agora a gente vai para o debate, né? Vamos ver o debate. Falei para vocês que eram 2 pessoas incríveis e agora estamos um time com outras 3 pessoas incríveis e isso é muito legal, é um prazer a gente poder ter um time tão estrelado aqui em cima. Eu queria começar a provocação por uma coisa muito simples. Agora há pouco eu fiz uma frase. Essa dupla dinâmica, essa dupla explosiva se reunia para fazer trabalhos incríveis e diferente do que às vezes a gente pensa que 2 mulheres se encontram para falar de esmalte. Isso era uma provocação. Eu queria saber, fazer uma frase como essa que eu fiz incomoda? Dá para aceitar que é uma brincadeira? Estava no contexto? Foi de profundo mau gosto? Antes a gente aceitava e hoje não? Como é que vocês veem isso? Dentro desse universo de politicamente correto, né? Do patrulhamento, das bandeiras, eu queria que vocês analisassem essa primeira questão, por isso a ideia de ter um homem provocando vocês, para entender como é que vocês veem isso. A gente vai fazer só o combinado seguinte: a cada momento eu determino se é uma questão que todas respondem ou alguma em que qualquer uma de vocês pode se expressar. Eu só vou pedir para o Luciano depois, eu não tenho a mínima noção de tempo. Você me dá um tempo, me dá uma ideia de quanto tempo a gente vai ter para esse processo. A gente tem aqui um processo de 25, 30 minutos, aí vai de agosto com a Valéria. Então eu vou fazer a frase de novo, hein? Quero ver a reação de vocês. As mulheres juntas fazem coisas incríveis, não só falar de esmalte. Por favor, na ordem que vocês quiserem. Posso começar? Pode. A gente fala de esmalte, a gente fala de sexo, a gente fala de trabalho, a gente fala mal de homem, a gente fala muita coisa. E uma coisa inegável, e que eu acho que é importantíssimo a gente trazer para cá hoje, numa mesa de mulheres, é que mesmo nós batalhando muito para ter destaque aí no mercado, é inegável a gente olhar algumas coisas. Se me permitir de eu trazer alguns dados, gente, eu sou jornalista, tá? Jornalista trabalha com dados, isso a gente não consegue largar, é uma coisa mais forte do que a gente. Hoje aqui no Trends, a gente teve 15 homens passando aqui pelas mesas, contando com o Dil, contra apenas 7 mulheres. Então a gente já está começando a dizer um pouquinho sobre o mercado da mulher na comunicação, só com as mesas. Uma pesquisa do Meio Mensagem, que foi divulgada em dezembro, mostra que apenas 20% da criação de agências são feitas de mulheres. Outro dado dessa pesquisa do Meio Mensagem também mostra que só 6% das mulheres fazem parte da gerência de agências, em cargos realmente como diretora de criação, diretora de design. Nós temos uma representatividade feminina nas agências
praticamente nula, né, se a gente for parar para analisar. E um dos dados que mais me choca é que a gente está aqui em 2017, em pleno século XXI, e a gente tem dados da Organização Internacional do Trabalho que apontam que 52% das mulheres já sofreram assédio sexual em seus trabalhos. Então, Gil, a gente não pode falar só de esmalte. Nunca. Isso é uma provocação muito séria a ser feita. Mulher gosta de esmalte, como eu disse, mulher gosta de sexo, a gente fala de muita coisa. E é muito legal essa proposta de interação, de mostrar que realmente os homens e as mulheres têm que ter o mesmo espaço. Só que, infelizmente, esses números mostram que não. Nós não temos o mesmo espaço. Então, eu queria trazer muito essa reflexão aí para as mulheres, de que o mercado da comunicação ele é complicado, como já disse a Adriana aí, de que ela enfrentou muito um mercado de comunicação machista. Provavelmente a Ju também trouxe muito dessa visão, e a Vivian provavelmente vai trazer. Eu passei assim, um mercado aí, tipo, mais de 15 anos na comunicação, com várias histórias de machismo, de assédio, entre tantas outras. Então não é fácil ser mulher na comunicação, não. Preferiria poder falar só de esmalte, mas infelizmente a gente tem que trazer esse assunto à tona aí. Obrigado. Quem vai agora? Bom, você estava falando da sua pergunta, né? É que eu acho que tem uma diferença extrema, Gil. É legal ouvir uma pergunta dessa porque a gente te conhece e a gente sabe que a sua provocação é no aspecto construtivo, o que não acontece no dia a dia. A provocação do dia a dia, ela é muito mais no sentido destrutivo do que construtivo. E infelizmente a gente ouve isso o tempo todo, até do nosso presidente da República, né, gente? Porque a mulher efetivamente é a grande tomadora de preços do lar, né? Dos produtos que estão... Então, assim, mulher fala de tudo, sim. Obviamente, isso não tem... Vou até me abster de falar disso. Eu acho que a gente está em épocas de um feminismo extremista. Hoje eu faço consultoria, e me orgulho de falar isso. Eu faço consultoria para um veículo digital chamado Asmina, que é uma revista feminista. Essas meninas estão dando o que falar no mercado. Eu acho que quem não conhece, é legal conhecer. E aí muita gente fala desse feminismo extremista, né, dessa coisa chata e tal. Eu concordo que a gente vive um momento extremo e que realmente muitas vezes é chato, mas eu acho que a gente precisa entender que ainda hoje uma mulher, para ser ouvida, muitas vezes ela precisa chegar ao extremo. Tem que gritar. Quando eu falo que eu me descobri uma outra pessoa, eu tive praticamente que virar um homem para eu conseguir ser ouvida. E nos 8, 10 primeiros anos da minha carreira, eu posso dizer que eu gritei. Eu gritava de verdade, assim. Eu descobri que eu tinha uma força de pulmão extrema, porque só assim eu era ouvida. Só dessa forma eu era ouvida. E essa conduta está muito incutida na nossa formação, na formação do mercado. Então, assim, isso incomoda? Incomoda pra caralho. Porque não incomoda quando é uma discussão, quando é pro bem, mas não é isso que acontece ainda, infelizmente, no dia a dia. Muito obrigado, Adriana. Quem vai agora? Posso? Pode? Vai lá. Queria aproveitar o gancho da Adriana e da Andressa. Eu tenho a agência Megup há 7 anos. Vou contar brevemente para vocês entenderem um pouco sobre a aflição das mulheres na frente de empresas. Quando eu abri a agência, eu não tinha nenhum cliente. Essa informação é até legal para os estudantes que pensam de ter um negócio até. E eu tive que sair com a cara e com a coragem, com um cartãozinho de visita na mão, e tive que ir atrás dos meus ideais, vestir a armadura de guerreira e ir atrás para conseguir. E tive muitas portas na cara. E mesmo depois de ter passado pela estimativa do Sebrae, dos primeiros 5 anos, de ter sobrevivido com uma agência, porque eles dizem que até os 5 anos, se passar dessa fase, é porque deu certo a sua empresa, né? É o que eles costumam dizer pra gente. O que houve depois disso, depois de toda a luta e
de tudo que foi super tão difícil, mesmo tendo uma empresa liderada por mulheres, eu e uma sócia, tive que encarar muito machismo, né? E por muitas vezes mudar o atendimento do cliente, que eu estava fazendo com tanto cuidado, com tanto amor, para atendimentos da agência a homens, porque aquele cliente não estava querendo ouvir a minha posição como diretora. Então, esse é um dos exemplos. A gente também tem o problema que a Andressa comentou, que também tem alguns casos de assédio, meninas que trabalham comigo, que foram assediadas e eu tive que trocar o atendimento para um homem, né? E alguns funcionários também que chegaram a trabalhar comigo que não aceitavam que era uma mulher que tinha conhecimento e que estava dando informações com base em mercado, com base em experiência, muitos anos já na área, né? Então, esses são dados que assustam ainda. Nós, como empreendedoras, nós estudamos muito, nós pesquisamos muito, a gente tem... eu só tenho a dizer bem de liderança de mulheres, porque eu acredito que as mulheres, além de guerreiras, elas são extremamente preparadas para uma liderança, elas têm poder de persuasão muito grande, todas elas. E quando uma mulher coloca algo na frente, alguma coisa na cabeça, ela consegue. Então, essa é a minha visão como empreendedora. Eu acredito que a gente deve continuar se unindo, né? Mostrando a nossa força, mostrando a nossa responsabilidade, mostrando tudo do que a gente é capaz. E eu acredito que isso possa mudar daqui a uns anos. Obrigado, Renata. De nada. Vivian? Concordo bastante com o que a Adriana comentou, sobre o seu comentário ser provocativo, mas também não me incomodou porque a gente conhece, né? A gente sabe que a gente está falando aqui e você está provocando num bom sentido, você não está usando de uma forma desrespeitosa com a gente. A gente fala de esmalte, sim, e a gente vai continuar falando, porque a gente gosta, inclusive, pintei hoje uma cor super bonitinha da Colorama. Mas aproveitando também um pouquinho o gancho da Renata, eu acho que eu tenho um pouco de sorte, porque eu estou na frente da Gol já há 13 anos, faz 13 anos que tem agência, sempre fui uma das sócias fundadoras da agência e eu passei por poucos, ainda bem, graças a Deus, momentos de machismo, mesmo sendo a pessoa que estava sempre na linha de frente. Uma vez aconteceu de um cliente achar que talvez eu, como sendo o contato principal da agência, não trouxesse credibilidade para aquele trabalho que ele estava querendo tocar. Um cara que queria fazer uma ação no LinkedIn, né? Eu falei, poxa, o cara não sabe nem falar LinkedIn, quem que é ele para falar que eu não tenho condições de tocar o projeto dele, né? Então você pode imaginar que não deu certo e esse cliente não está comigo hoje. Mas eu acho que um ponto que acontece hoje e que me incomoda mais é a questão de assédio que até a Andressa tocou. Isso é real e eu já passei por isso e passo algumas vezes por isso, da gente chegar numa empresa, e geralmente são grandes empresas, tá, pessoal? Porque as empresas menores, eu acho que os diretores, eles não se sentem tanto com esse poder, mas você, quando vai chegar numa grande empresa e que aquela empresa vê que ele é um baita cliente para você, não são todos os casos, obviamente, são pouquíssimos casos, mas ele pode dar a entender de que quer alguma coisa, e isso já aconteceu e acontece ainda hoje. Então, contornar esse tipo de situação é bem difícil, porque você quer atender aquele cliente, é um cliente interessante, mas você tem uma pessoa extremamente mal educada que está lidando com você e que é o seu contato principal. E aí como é que você vai contornar aquela situação? Vai fazer cara de quem, tipo, não estou entendendo o que você está querendo dizer e vamos falar de negócios, né? Mais ou menos isso que acontece. Mas eu não achei o seu comentário, não me incomodou, porque a gente sabe que você não faria isso, não faria esse comentário pejorativamente. Obrigado, Vivian. Fala, Ju.
Na verdade, eu concordo muito com as meninas, mas eu tenho um pensamento talvez um pouquinho diferente em alguns aspectos. Eu acho que a gente está vivendo um ciclo muito grande de transformações na humanidade. E eu acho que, para se completar esse ciclo, às vezes a gente precisa ser extremista para colocar alguns pontos e fazer com que ele fique realmente natural e ganhe força para as novas gerações e para o que tem que ser certo daqui para frente. Eu estava comentando isso com vocês antes de começar a palestra, que eu tô com ela. Eu vim para São Paulo para trabalhar, eu vim muito nova, estou há 10 anos no mercado de publicidade e, sinceramente, eu me lembro, hoje eu consigo enxergar, mas durante a minha trajetória eu não me lembro de muitos momentos ligados 100% a machismo. Às vezes por inexperiência, às vezes por realmente não ter levado a sério, mas eu acho que principalmente porque eu não tinha incutido dentro de mim essa necessidade de que a gente precisa fazer uma mudança enquanto humano, enquanto ser humano. Então, se eu olhar hoje, eu consigo enxergar diversos momentos da minha carreira, mas durante o momento eu realmente não consegui enxergar nenhum tipo de preconceito, ou nenhum tipo de assédio, ou nenhum tipo de interrupção, ou nada que me ferisse enquanto mulher. Muito pelo contrário, eu acho que eu sempre fui muito cega pelo meu trabalho e sempre tive aquele pensamento que se eu fosse sempre uma pessoa muito competente, entregasse um trabalho muito bom, nada conseguiria me atingir. Contudo, eu acho que hoje, quando a gente para analisar, eu acho que uma frase dessa, não vinda do Gil, obviamente, ela precisa incomodar. E ela precisa incomodar de verdade, porque a nossa mudança, ela está nos pequenos hábitos. Às vezes é um comentário que você faz do tipo: nossa, não sei, o marido não está dando conta em casa, por isso que ela está tão estressada. Às vezes é um pensamento, às vezes é uma frase que é tão parte da nossa cultura que a gente não consegue entender o quanto aquilo realmente está fazendo diferença na vida de alguém, ou o quanto aquilo realmente tem que acabar, porque não faz mais sentido. Recentemente eu tive um caso muito próximo a mim, de um assédio muito sério, que possivelmente vocês tenham visto, que foi o assédio da figurinista feito pelo José Maia. Não sei se, obviamente, acho que todo mundo o soube. Essa menina, ela é a melhor amiga da minha irmã. Ela frequentou a minha casa. Ela frequenta a minha casa, inclusive a minha casa aqui em São Paulo. E ela tinha o sonho da vida dela, ela fez design com a minha irmã, mas o grande sonho da vida dela era mudar para o Rio de Janeiro e trabalhar em algo que realmente desse uma visibilidade para ela ligada à moda. Quando ela saiu de casa para ir para o Rio de Janeiro, ela teve uma história muito parecida com a minha. Ela saiu com 21 anos, largou a faculdade e foi morar no Rio de Janeiro porque conhecia uma amiga de uma amiga de uma amiga e, de alguma forma, ela entrou na Rede Globo. Quando ela se pronunciou, eu senti muito próximo a mim, talvez de uma forma que eu nunca tinha sentido antes, o quão um assédio, e aí sem julgar se é verdade ou se é mentira, se foi colocado da melhor forma ou não, o quanto um assédio realmente pode ser perturbador na vida de uma pessoa. Essa menina largou a casa dela no Rio de Janeiro, ela foi para o Espírito Santo, ela ficou 3 dias incomunicável, eu fiquei sabendo pela imprensa. Minha irmã saiu daqui, foi para Vitória para encontrar com ela, mas eu acho que a grande história e aí por isso que eu acho que são pequenas atitudes que precisam mudar. Quando eu fiz parte disso de uma maneira muito carnal, a minha primeira questão foi brigar com todo mundo na rede social. Eu passei a tarde inteira na Cosmopolitan respondendo o comentário de quem falava que ela estava mentindo. Mexeu com todas. Fui com uma camisa a trabalhar que são seios femininos aparecendo que eu sou moderninha. Fiz o escarcéu todo. E aí veio o silêncio dela. Veio aquele momento que ela teve de se redimir, de não fazer uma crítica, de não entrar com uma ação contra ele real, de nunca mais falar nada, de nunca mais entender. E aí eu comecei a ficar com raiva dela. Porque eu achei que ela expôs numa situação e agora ela não queria ir até o fim. Porque ela precisava ir até o fim. Porque agora que ela falou, esse bandido tem que estar na cadeia, esse nananana. E aí semana passada eu encontrei com ela. E ela falou: gente, por favor, deixa eu parar de ser vítima. A minha parte nessa história eu já fiz, que é me incomodar no pequeno momento. Eu já denunciei. Eu já consegui o que eu queria dele, ele já pediu desculpa, todo mundo já entendeu. Eu não tenho emocional para continuar isso. Mas eu fiz a minha parte no meu pequeno momento. É óbvio que eu fiz uma comparação muito absurda, mas eu acho que todos os dias a gente tem que atuar no nosso pequeno momento.
O homem, a mulher, enfim, o homem e a mulher têm papéis muito iguais nesse processo. E, sinceramente, eu acho que essa frase, ela precisa incomodar. Se ela não incomoda ao homem e à mulher, a gente realmente precisa fazer uma reflexão, porque é no nosso pequeno momento que a gente vai mudar isso, não é no grande. Muito bem, tá bom, tá muito bom o assunto. Eu queria usar uma mistureba de algumas coisas de vocês, porque eu gostei muito quando o André falou a respeito dessa questão do numérico, né? A gente sabe também que existem profissões que eminentemente são mais femininas, outras são mais masculinas. Então, às vezes, existe um proporcional de homem e mulher que não é parâmetro no sentido de, por exemplo, eu falo psicologia tem muito mais mulher do que homem, não sei porquê, mas tem, né? E eu queria só tirar dessa minha pergunta a questão líder, tá? Porque sim, eu concordo que essa questão da colocação da líder, a mulher como vocês, ela é uma vitória. Tanto é vitória que quando a gente fala que uma mulher conseguiu chegar e tem que se impor como a Adriana, a gente fala que ela tem que bater o pau na mesa e não o seio, né? Ou seja, eu tenho que ponderar o masculino dela e não falar que foi ela que se colocou de uma maneira correta. Então, e outro dia eu vi uma frase, porque concordando com a Ju, a gente está vivendo o extremo, né? Quase tudo é assim, a gente vai lá na frente, volta, até você achar o meio. Que alguém, uma mulher, uma feminista possivelmente, eu não sei, falou assim, eu acho um absurdo que barbeiro só tem da homem. Aí eu falei assim, pera. Ok, acho que se você for lá e pedir para ele cortar o cabelo, ele deve cortar, né? Mas é uma discussão que para mim não leva a nada. Ok. A minha pergunta é muito simples. Quando vocês estão contratando para suas empresas, gênero faz diferença? Vocês escolhem pelo sexo? E quando eu estou falando de sexo, eu queria até abrir, tá? Eu não estou falando de homem e mulher, não. Eu estou falando também de todas as outras ramificações, vamos chamar assim. Porque é importante entender como é que vocês veem isso. A necessidade da montagem de vocês com equilíbrio e desequilíbrio. E só de sacanagem, eu vou começar perguntando para a Júlia, porque eu sei que a equipe dela é 90% feminina. Foi 100% muito tempo. Né? Oi? Foi 100% muito tempo. Por muito tempo, 100%. Então eu queria que vocês dessem uma opinião sobre esse processo. O que vale mais, a competência? Gênero é um equilíbrio ou é a primeira coisa que vocês olham? Acho importante dividir isso com a gente. Começar culpada. Não, na verdade, para mim, gênero não tem nada a ver com o processo de contratação. Eu acho que competência ela não está atrelada a um gênero, né? Ela está atrelada a um posicionamento, uma postura que você tem. Tanto eu não acho isso verdade, quanto que durante muito tempo eu coloquei meu trabalho acima de qualquer questão sexista que eu possa ter vivido, que às vezes eu não lembro. O que acontece no meu caso, realmente, eu tenho uma equipe 90% hoje feminina, somos em 5 meninas e um menino, 7 comigo, 5 meninas e um menino. No meu caso foi parte uma coincidência, porque eu montei uma equipe do zero, então eu resgatei algumas pessoas que já tinham trabalhado comigo e coincidentemente o novo grupo formado foi de meninas. Mas no meu caso eu tinha um ponto específico que a minha criação ela é 100% masculina. Eu não tenho nenhuma mulher hoje na criação, eu não respondo pela criação, respondo só pelo planejamento. E eu sim achava que a gente precisava trazer um equilíbrio para o meio da história. Isso aflorou muito, porque uma vez eu postei uma foto na minha rede social dizendo é uma equipe 100% feminina e tal, recebi muitas críticas. E eu acho que eu tenho que ser criticada sim, nesse sentido. Se alguém se sentiu lesado, eu acho que sim, tem que ser criticado. Mas o meu ponto foi tentar buscar um equilíbrio para o processo criativo como um todo. Hoje abri uma vaga. Estou dando preferência para ninguém, na verdade, para alguém muito bom. Conversei com homens, conversei com meninas. Não sei, tô tendendo a ir para uma menina porque eu gostei mais, mas a vaga ainda está em aberta, eu vou tentar escolher de outra forma. Mas não, eu acho que gênero não tem nada a ver com capacidade. Seria hipócrita da minha parte falar que sim, né? Porque enquanto uma liderança, eu acho que, de novo, a gente precisa encabeçar alguns processos. E eu dizer que sim, dou preferência para a mulher, seria muito hipócrita da minha parte. Então, não, gente, não tem preferência. Quem fala agora?
Eu concordo bastante com a Júlia. A gente nunca abriu um processo na Gol e que tivesse o gênero determinante lá, que teria que ser homem ou mulher. Mas a gente percebe, por exemplo, que, o departamento de criação, na maioria das agências, ele é tomado por homens, né? 20% só, nem 20%, um pouquinho abaixo de 20%, são mulheres. Mas eu não entendo isso como um machismo, talvez porque eu não esteja no mercado, eu tenho agência desde os 21, então eu estive pouco no mercado de participar de processo e vivenciar outras empresas, mas eu percebo que o homem, depois de tanto tempo vivenciar com o departamento e conhecer pessoas que já trabalharam na Gol e que trabalham lá, ele tem uma certa tendência à criação porque ele consegue, ele geralmente é mais bem-humorado, ele consegue dar mais risada de si mesmo, e isso na criação é muito importante. Não que as mulheres não consigam, mas as mulheres, elas talvez não tenham tanta essa habilidade. Então, eu não, por exemplo, a gente nunca deixou de contratar no departamento de criação uma mulher porque tinha que ser homem. Não, porque a maioria das pessoas que fizeram um processo lá, para a área de criação, os meninos geralmente se davam melhor. Já no atendimento, a gente tem uma predominância muito grande de mulheres. Eu nunca tive um atendimento masculino. Mas porque a mulher, ela é muito multitarefas. E o atendimento, ele é assim, ele tem que tratar de milhares de jobs ao mesmo tempo, e ela consegue lidar um pouquinho mais melhor com aquela situação. Eu não vejo como uma questão de machismo, mas eu vejo sim que a gente, às vezes, o gênero, ele às vezes tem um instinto melhor para alguma coisa, ou ele não é 100%. Tem mulheres como a Adriana, que deve fazer um trabalho fantástico, como a gente viu, e está lá, mas a gente vê que não é a maioria. Geralmente os meninos, eles acabam tendo um desempenho um pouco melhor na criação, e as mulheres em outros departamentos que são tão importantes quanto. Bom, eu queria só fazer uma observação, assim, talvez eu seja linchada nesse momento, que é muito contraditório, que eu vou dizer, que as minas não me ouçam. Eu liderei aí, eu posso dizer que, sei lá, já liderei equipes até com 50 pessoas, com 50 criativos. E para mim, eu optava por fazer uma escolha de equilíbrio, porque sim, em alguns momentos eu sim decidia pelo gênero, mas não pela competência. Eu acho que existem questões que são do código X e questões que são do código Y. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui, tá? A minha equipe sempre foi muito mista, e eu sempre trabalhei muito, inclusive, com gay. Adoro trabalhar com gay, adoro, acho incrível, porque eu acho que são pessoas criativas ao extremo. Mas o que acontecia? O ambiente, primeiro exemplo, o ambiente da agência, ele é desgraçado, na verdade, né? Você passa, às vezes, 20 horas trabalhando no mesmo lugar. E tem uma coisa que a gente não pode deixar de considerar quando você contrata um profissional, que a mulher, ela tem uma jornada dupla. Ou seja, a mulher, mal ou bem, o mundo foi feito assim, ela vai dar origem à espécie humana, né? Como é que eu posso exigir que uma mulher passe 20 horas dentro de uma agência, se eu sei que tem uma criança de 8 meses, às vezes em casa, de 6 meses, que está esperando para ser amamentada? Então, às vezes, o equilíbrio é bom por isso, porque você troca, né? De outro lado, a mulher tem uma capacidade de organização gerencial, que é extremamente mais aguçada do que a capacidade masculina para organização dos fatos. A mulher tem uma sensibilidade, quando a gente fala, por exemplo, vamos fazer um trabalho com moda, né? Vamos fazer um trabalho de moda. Quem que você vai chamar? Você acha que realmente você vai colocar da tua equipe o cara que fez salão do automóvel, que faz salão do automóvel de Ford? Ou você precisa de uma visão feminina, que é a pessoa que fala do esmalte, que fala da roupa, que fala assim?
são as questões do código, assim, por isso o equilíbrio é tão importante. Ninguém traz em si toda a capacidade de realização de um trabalho. E nesse sentido, eu sempre optei por ter uma equipe muito mista, porque meu marido fala uma coisa em casa eu tenho um casal de cachorros, um casal de gatos, e o equilíbrio foi exterminado agora porque eu trouxe mais um macho para a linha dos gatos. Porque a vida tem que ser feita aos pares, porque o que não está na minha essência, o outro vai completar. E eu acho que a gente precisa aprender a ter essa troca. Então eu sempre tive esse pensamento, assim, que o gênero, às vezes eu escolhia pelo gênero por conta da troca, assim, que eu acho que um tinha muito a doar, a receber e aprender um com o outro. Muito obrigado, Adri. Lá, as duas. Pode, lógico, Renata, vai lá. Nunca escolhi por gênero também. Já teve algumas fases na agência, assim, fases de ter só mulheres, de ter mais homens, de ter um meio a meio. Hoje nós estamos no meio a meio, né? Metade homens, metade mulheres. Mas no final do ano passado nós estávamos com 70% de mulheres, né? Algumas acabaram indo para outras empresas e agora a gente ficou equiparado, mas eu concordo com alguns pontos que a Adriana colocou. Eu acho que o equilíbrio ele é importante, né? E as pessoas elas se complementam dentro da empresa, né? Isso não tem a ver com machismo nem com feminismo, né? Mas uma visão de gestão equilibrada. Então eu parto também desse princípio. Então acho que é relativo. Cada situação a gente tem que enxergar de uma forma. Obrigado, Renata. Vamos lá. A Arego é 90% feminina, não por escolha de gênero, mas sim por questão até de adaptação da equipe hoje. A gente já teve muitos homens trabalhando na Arego, hoje tem apenas o meu sócio. E o restante da equipe que põe a mão na massa mesmo, estratégica, é mulher. Mas eu tenho um formato de escolha de currículo justamente para não falarem que eu estou privilegiando mulheres. Quando eu recebo os currículos, o que eu faço? Eu salvo eles numa pasta com números. Então, eles são currículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. Eu não vejo nomes, eu tiro o nome dessas pessoas do currículo e eu gravo eles numa outra pasta com os dados referentes ao currículo. Então, o currículo 1 é o da Regina, o 2 é do Márcio. Então, assim, eu realmente não sei quem é o dono daquelas capacidades. Eu realmente faço todo o processo seletivo em cima de experiências, em cima de informações que as pessoas passam isso pra gente. E eu costumo, antes de chamar o pessoal para uma entrevista também, a gente costuma mandar um teste com um briefing de cliente, monta um release, o que você me traria de estratégia para emplacar esse cliente num grande veículo, o que você vê, qual que é a sua estratégia. Então a gente contrata realmente mentes criativas que têm interesse em atuar em assessoria de imprensa. Mas esse ano a gente vai lançar um processo de contratação em que a gente vai não priorizar gêneros. Nós iremos tirar da escuridão pessoas que estão sendo excluídas pelos seus gêneros. A gente tem entrado em contato com algumas ONGs que trabalham com transexuais, com transgêneros, e a gente está pedindo para que essas pessoas, essas ONGs, busquem para a gente jornalistas que estão fora do mercado porque eles resolveram se tornar transgêneros. Então a gente tem aí um levantamento de mais de 10 mil jornalistas só em São Paulo que já foram catalogados aí, que estão à margem do sistema de trabalho, porque se mostraram transgêneros, mulheres que hoje são homens, homens que hoje são mulheres, e a gente quer começar a fazer um trabalho com essas ONGs para que eles venham trabalhar com a gente, porque a gente não está querendo buscar realmente um gênero, e sim pessoas que precisam trabalhar e que queiram trabalhar. Então a gente realmente não olha o gênero hoje predominantemente é feminino dentro da agência, e sempre tem piadinha dos clientes machistas, né? Tipo, e aí, a galera tá na TPM, vai sair um release bom essa semana, mas a gente acaba convivendo com isso, às vezes dá uma patada no cliente de volta, né? Tipo, é TPM mesmo, então você fica quieto no seu canto, me traz um chocolate, e a gente segue, assim, a vida dessa forma. Mas hoje é 90% feminino lá na Arego mesmo. Obrigado.
A gente tem um apertinho de tempo, porque eu ficaria perguntando coisas para vocês o resto do dia. Mas a gente vai fazer o seguinte, eu tenho uma perguntinha só para vocês duas que eu vou pedir que vocês respondam muito objetivamente. E no final, para a gente terminar essa fase, já que vocês são pessoas de sucesso, são mulheres que suportaram uma série de questões e têm hoje um posicionamento muito consciente da relação de vocês com o universo do gênero e do feminismo, do machismo e do empoderamento, eu queria que vocês terminassem depois com um breve conselho às mulheres que estão aqui ou aos homens que estão aqui de como atuar no mercado com essa consciência que vocês já têm. Minha pergunta para vocês é muito simples. Se a Adriana fosse Adriano ou se a Júlia fosse Júlio, essa dupla teria dado tão certo? Eu acho que se a Adriana fosse o Adriano e tivesse a mesma coragem que ela tem e a mesma responsabilidade sobre o trabalho que ela realiza, eu acho que com certeza daria. De verdade, gente, eu tento muito tirar isso da minha vida e acreditar que as pessoas conseguem enxergar nas outras as melhores coisas. Talvez seja a minha meta de vida, é o que eu acredito. Acho que sim. Não, Adri? Eu acho que a gente foi Adriano e Júlio muitos dias da nossa vida, viu? Eu diria a maior parte dos nossos dias a gente foi Adriano e Júlio. Então acho que não teria outra chance de não dar certo. Muito bem, agora um conselho de vocês para esse pessoal que está assistindo. Eu agradeço muitíssimo vocês terem vindo aqui, e lembrando que não é que acaba aqui, a gente parte para vocês. Vocês vão perguntar na sequência e ficaram à vontade para questionar o nosso painel a respeito do assunto. Eu vou começar na ordem, tá? Vou começar lá de trás com a Renata. Um conselho para os estudantes, né? Se é sonho de vocês um dia terem o seu próprio negócio, ter uma agência ou ter uma startup igual foi passado, enfim, vocês têm que sempre estar cientes que não é só o amor que faz com que isso dê certo, tá? Tô falando mesmo com base na minha experiência de amigos meus que são CEOs também, né? Eu acho que o que faz você não fechar as portas é a resiliência, acima de tudo. Porque são muito mais decepções nesse começo do que lucros, propriamente ditos. Então, como a velha história de um foguete, ele precisa de 80% de força para começar a subir, e depois dessa subida, 20% é o que faz ele continuar. Então, se você não estiver forte, preparada nesses primeiros 80% de força, pode ser que não dê certo. Então, você tem que estar preparado para passar por falta de dinheiro, você tem que estar preparado para passar imaturidade de funcionários, você tem que estar preparado para você poder levantar a cabeça quando você não estiver muito bem, né? E também não deixar tudo para trás. Tem que estar preparado financeiramente quando rescindirem um contrato com você e você estava dependendo daquilo para continuar. Então são muitos pontos que são muito difíceis no dia a dia, e se vocês tiverem todos esses pontos bem pensados, estrategicamente dizendo para sair deles, eu acho que há muitas chances disso dar muito certo. Andressa. Sejam sempre questionadores. Nunca aceitem um porquê sim e nunca aceitem um porquê não. Mentes inquietas são mentes que evoluem. Sempre sejam assim. Lívia. Trazendo um pouquinho mais para o debate aqui que a gente acabou de fazer, eu acho que a gente, para vocês que vão entrar no mercado logo logo, ou já até entraram recentemente, acho que a gente precisa continuar trazendo esse assunto à tona, e as meninas nunca se colocarem na posição de vítima, mas sim de agentes que vão
transformar isso e falar sempre a respeito disso, e os meninos procurar ajudar se conscientizando a respeito desse assunto, né? Acho que os homens hoje precisam entender esse contexto e criar conscientização, e a gente ser agente dessa transformação. Adri. Acho que mais do que o ser humano é muito autocentrista, o termo, existe esse termo? A gente pensa muito que a gente é o próprio centro do universo, né? Então, principalmente para quem trabalha com mercado criativo, fazer o exercício de resgatar todo dia as relações humanas, de ouvir um pouco o que o outro pensa. Eu acho que a gente está vivendo um momento tão extremo porque eu acho que a gente perdeu essa capacidade de ouvir, questionar, avaliar e entender a posição do outro. Isso foi perdido durante o tempo. E eu acho que a gente precisa resgatar isso, e eu acho que essa é a hora. Ju. Eu tenho um mantra, né? Todo dia eu acordo e penso uma frase brega, mas que para mim ela tem um significado tão importante, que é: o mar calmo não faz bom marinheiro. Eu acho que meu conselho é acreditar nisso, que não importa a diversidade, seja ela ligada a gênero ou não, seja ela ligada a preconceito ou não, quanto mais atordoado for o mar, melhor marinheiro você vai ser. Então, eu acho que é uma mensagem meio de keep going, sabe? Continua andando, porque quem quer chegar, chega. Eu acredito muito nisso. Eu queria só finalizar esse bloco, já que a gente já vai dar espaço para as perguntas, dizendo que cada um de vocês pode tirar as conclusões do que vocês viram aqui. A amostragem é pequena para o tamanho de mulheres de sucesso e importantes que existem no mercado. É só uma amostragem. Mas, se vocês me permitem uma análise minha, talvez uma das coisas mais importantes que elas fizeram na carreira delas de sucesso foi ter embaixo delas não homens ou mulheres, mas entender onde o homem funciona melhor e onde as mulheres funcionam melhor. E isso não é uma questão de preconceito, é de inteligência, é de estratégia. Isso é muito importante, para a gente também não estar comprando as brigas erradas, balançando as bandeiras erradas, porque no final a gente vive um negócio, a gente tem que fazer o negócio dar certo. Então, acho que isso é um importante para mim. Eu me sinto muito honrado de ter acompanhado essa provocação e de vocês terem trazido para nós uma inteligência e uma visão tão privilegiada. Eu me sinto grato por tudo isso que vocês fizeram, e eu espero que vocês façam perguntas para que isso seja melhor ainda. Eu gostaria de dar um aplauso para elas. Gil, tem pergunta aqui. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todas vocês, que são exemplos para muitas de nós aqui. E eu queria fazer uma pergunta assim, porque quando a gente reivindica tudo, na verdade, a gente não está reivindicando nada, né? Hoje mesmo foi falado em uma das palestras aqui que o mundo está ficando um lugar chato, porque tudo é criticado, tudo é preconceito, tudo é motivo de polêmica, e sempre tem algum comentário que vai contra, ou que vai... um comentário chato a respeito de tudo. Então, assim, muitas vezes não é machismo, é falta de empatia mesmo que aconteceu, que a gente viu, né? Como a Vivian disse, que um dos clientes dela não fechou, porque não rolou uma empatia. Ou muitas vezes até vocês mesmo, algumas colocaram que acabam contratando mulheres, mas não é porque preferem mulheres, é por um lance de empatia mesmo. A questão de que em algumas profissões predomina mulheres do que homens. Acredito que hoje também na quantidade de palestrantes aqui pode ser que seja por conta disso que teve mais homens também. Então, assim, quando a gente reivindica que tudo é machismo, na verdade a gente está dizendo que nada é machismo. Eu queria saber, do ponto de vista de vocês, qual é esse ponto de equilíbrio, até onde é machismo e até onde a gente enxerga como machismo. Eu não, se você me permite, só para a gente dar espaço para várias perguntas,
Eu vou pedir que a cada pergunta, uma ou duas pessoas respondam para ter uma amostragem, pode ser assim, tudo bem? E aí a gente consegue dar espaço. No final, se sobrar, a gente volta, ou depois vocês podem encher elas de pergunta à vontade, eu só estou preocupado com o tempo, tá? Eu acho que o bom senso é uma coisa que a gente precisa levar sempre em consideração, né? Que nem eu falei aqui sobre mulheres e homens terem talvez um instinto melhor para determinadas funções. Quando eu falo que eu só contratei meninas no atendimento, não é porque eu sou só a favor de mulheres, mas porque eu percebi que mulheres têm uma habilidade maior para essa área. Então, é a mesma coisa, se alguém me falar, mas a Go é machista porque hoje 80% dos meninos da criação é homem. Não, então acho que assim, concordo muito com o que você falou. A gente não tem que levantar a bandeira para tudo, a gente precisa ter bom senso para avaliar algumas situações, né? Então, que foi o que o Gil finalizou também falando. A gente tem um negócio e a gente precisa ser inteligente. Então, se em algum momento eu achar que eu preciso contratar meninos para determinada função porque naturalmente desempenham melhor, eu vou contratar meninos. E se eu tiver que contratar meninas, eu vou contratar meninas. Então, eu acho que você colocou uma questão muito legal. A gente não tem que ficar a todo momento falando que tudo é machismo. A gente tem que ter o bom senso para saber em que momento que realmente porque tem várias situações que realmente mas outras não. Outras a gente está sendo inteligente, a gente está agindo com naturalidade de saber que aquilo realmente é um fato e que a gente vai tender para um ou para outro, dependendo da situação. Antes de passar a pergunta, só para até fazer um esclarecimento que acho que serve para o debate, que na primeira palestra foram 2 mulheres e nesta última 2 mulheres, 4 mulheres. E 2 palestrantes homens, aí que são os convidados, os palestrantes. Os debatedores, em geral, são das agências madrinhas, e talvez aí vale isso da liderança ou da gestão. Eu não estou dizendo que é por isso, mas em geral nós tivemos um número de palestrantes mulheres maiores, né? Só que os debatedores vieram pelas agências madrinhas, que tem na sua grande maioria aí na sociedade, né? Como sócios os homens, tá? Não, mas não estou defendendo, talvez para a gente colocar isso, né? Da liderança das mulheres na liderança, né? Bom, então, eu trabalho lá na ABC da Comunicação, meu nome é Letícia, e quando o Bonatti chegou em mim e falou assim, Lele, vai ter uma mesa só de mulheres para falar sobre o empoderamento. Eu falei, yes, vamos dar visibilidade. Então, eu participo do movimento bastante. Aí ele virou para mim e falou assim, e o Gil vai ser mediador. Aí eu falei assim, tá louco? Como a gente vai falar sobre empoderamento feminino e colocar um homem como mediador da mesa? Eu vim aqui, com a cabeça fervendo para assistir essa palestra, entendeu? Pensando que tudo ia dar errado, que ele ia querer se pôr no lugar, querer falar o que ele não pode. Mas eu entendi o ponto dele. Ainda acho que seria melhor uma mediadora mulher, mas ele fez bem o papel dele. E eu queria saber, uma pergunta para você. Se... O que você disser poderá e será usado contra você. Eu queria saber o porquê que você achou bom você ser o mediador da mesa e por que não uma mulher? Eu vou te responder. Eu estive em várias palestras, como eu te falei, de empoderamento feminino. Em todas elas eu ouvi pacientemente todas as mulheres, todas as suas colocações. Eu acho muito importante o que as mulheres estão fazendo. O que eu senti, falta de contraponto. Da mesma forma como discutir o machismo sem colocar o ponto de vista da mulher também é errado. Eu só acho que são coisas excludentes. Então você está discutindo 2 coisas separadas que o melhor delas seriam estar trabalhadas juntas. A ideia foi ter neutralidade e eu tomei isso para mim do seguinte, as mulheres tiveram muito mais voz do que eu aqui. As atrações dessa palestra são elas. Eu jamais iria tirar delas esse protagonismo. Eu só queria que vocês entendessem que um homem também pode fazer perguntas pertinentes às mulheres e também entender o que vocês estão fazendo. Nem todo mundo é machista. Eu nunca contratei por gênero, eu contratava por necessidade e tinha uma preocupação de ter um equilíbrio, porque eu vou falar como diretor de criação, acho que vocês vão concordar comigo. São 2 histórias completamente diferentes. Mulher entrega de um jeito e homem de outro. Homem é malandro pra cacete.
Ele te enrola, ele vai embora, põe a cadeira. Ai, mas é bom ele em alguma coisa? Sim, tem coisas que ele funciona bem. Às vezes, mas a mulher tem um dia que ela tem TPM. Sim, é verdade. Mas elas também são ótimas em outras coisas. E acho que se você consegue usar isso como duas ferramentas que combinadas fazem combinações incríveis, isso é o melhor. Então, de forma alguma, o que eu fiz foi uma ofensa ao feminismo. Foi a minha posição de que, gente, vamos começar a falar um pouquinho mais perto, porque acho que a coisa está muito extrema. Essa é a minha resposta. Só colocando aqui antes de passar para a Bruna, desde quando a gente tem agência, a gente sempre teve homossexuais, feministas, machistas, e a gente adora esse caldeirão. É uma coisa, no dia a dia, são coisas muito engraçadas. Não, ela está dizendo o seguinte, que para escolher o novo logo eu liguei para minha esposa, porque você tem que ser esperto, porque você tem que saber quem manda em casa, e quem manda em casa é a dona Dani. Não, manda em casa, manda na empresa. Isso, ela que manda. Dani. Bom marido sabe quem é a mulher que tenta, a gente sempre obedece a dona Dani. Bom, meu nome é Bruna. A pergunta que eu quero fazer, na verdade, foge um pouco da questão de contratações, etc. O que eu queria perguntar para vocês é que hoje foi falado bastante de que o mundo está chato, de que todo mundo fala e que está politicamente correto e etc. Eu, Bruna, acho que não está chato, eu acho que as pessoas têm mais ferramenta hoje para mostrarem as suas opiniões do que tinha antigamente. Antigamente, nós recebíamos a informação e discutíamos no grupo de amigos, e hoje não, a gente discute para quem quiser ouvir, coloca lá no timeline do Facebook. Se te incomodar, beleza, se não te incomodar, beleza também, cada um tem a sua opinião. Mas eu queria entender com vocês, como é que vocês trabalham hoje a questão feminismo, machismo ou o politicamente correto, né, que tanto se fala, com os clientes de vocês? Vocês têm algum tipo de preocupação de como a mensagem vai chegar no consumidor? A gente tem 1 milhão de cases hoje que você percebe que a reação da campanha não é bem aceita nas redes sociais. Como é o trabalho de vocês hoje para que a mensagem chegue no consumidor e que não cause o atrito? Hoje a gente não pensa só do resultado para o cliente no sentido de deu certo na televisão, ou deu certo no impresso, ou deu certo em outros lugares. Se vocês têm uma preocupação principalmente com rede social, o que tipo de impacto aquela campanha vai ter na rede social? Negativa, positiva? Eu imagino que hoje, quando a campanha chega na rede social, a gente não tem muito o tato do que vai acontecer na hora que chega, na hora que vai ao ar, né? Não sei se isso é uma coisa muito fora ainda, que não se dá para medir. Mas o que a gente percebe é que tem bastante marca que cria uma campanha e patina quando coloca no ar. Principalmente as marcas que tratam com mulheres. A gente teve 1 milhão de... Eu acho que o mais famoso que eu lembro foi o caso do Buscofen, um remédio para dores cólicas, enfim. E foi uma campanha totalmente fracassada, e depois a gente ficou sabendo que era uma campanha toda feita por homens, né? Então eu queria entender de vocês qual é essa preocupação na hora que chega no consumidor. Posso... É interessante essa pergunta, e eu queria falar só porque é uma grande preocupação que a empresa que eu fundei hoje, que é a Actra, que é um coletivo, na verdade, a gente incluiu dentro dos produtos da empresa uma coisa chamada validação de campanha. O que é a validação de campanha? A validação de campanha é entender, através de um grupo específico, como essa mensagem vai chegar para o consumidor. Então, hoje, as Mina, por exemplo, elas fazem um trabalho de validar as campanhas que chegam às mulheres. Como é que essa mulher... Será que a gente está usando uma linguagem dentro daquilo que hoje é um entendimento geral do feminismo e do machismo? Pode causar alguma ofensa? Será que pode gerar uma polêmica maior do que a gente imagina que possa causar? Então, sim, a gente está tomando esse cuidado, assim. Já é um produto real. Quando o produto é para um grupo masculino, vamos chamar consumidores reais e entender como é que essa mensagem vai ser passada para ele. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem essa preocupação, e essa preocupação real. Principalmente porque hoje, se a comunicação não é verdadeira, ela não vai te dar resultado. Assim, a gente tem que tratar de verdade hoje, porque senão a gente não vai chegar lá. É muito bonito ver a Skol
dizer que redondo é sair do seu quadrado em um filme. Qual é a história da marca que está por trás? Qual é a verdade real que essa marca está dizendo? Ela tem estofo para dizer isso? Quais são as ações que ela está fazendo fora do 30 segundos que está na TV, que vai dizer que essa postura é realmente verdadeira? Então existe uma conduta que precisa ser respeitada. E acho que a gente está com 1000 olhos voltados para isso, sim. Só rapidinho, falando dessa questão do politicamente correto, a gente brinca lá na agência que tem um departamento que chama Vai Dar Merda. Então, quando a gente vê uma campanha que a mensagem fala, puta, meu, os caras tiveram uma boa intenção, mas deu tudo errado, a gente brinca que não passou por esse departamento, que aí, na hora que chegou no consumidor, o negócio já deu merda. Então, é importante, quando vocês estiverem numa agência, instituir um departamento Vai Dar Merda, porque aí passa por ele e aí, bom, validou, não vai dar ou vai dar. Coloca nesse departamento do Vai Dar Merda junto à assessoria de imprensa e o departamento de relações públicas, que na hora que ele resolve. É lá que ele resolve. É verdade. Na verdade, só completando as meninas, aí eu acho que é muito legal para você ter um conteúdo para estudar. Cannes, o ano passado, o principal tema debatido em todas as palestras foi a empatia. A possibilidade que a marca tem de se colocar no lugar da pessoa para, obviamente, gerar uma mensagem que não tenha uma dupla interpretação ou que não chegue exatamente do jeito que tem que chegar. E esse ano, no South by South, que teve lá em Austin, o principal assunto trabalhado foi a história de comunicação inclusiva e empática, que possivelmente também vai ser o próximo tema de Cannes esse ano. Então, a sua pergunta é, sim, isso tem que estar no centro da comunicação. Eu acho que a indústria da comunicação como um todo precisa se organizar para isso. Eu acho que a gente passa por um momento de muita transformação. Eu também não acho que o mundo está chato. Eu acho que as pessoas estão descobrindo a forma e as possibilidades que ela tem de colocar as suas opiniões. Acho que é um processo natural. Em algum momento a gente vai se ajustar, mas toda a indústria da comunicação está 100% voltada para resolver esse problema. Então, se você quiser ler sobre os dois, você vai encontrar muito material legal. Só que as últimas 2 perguntas, eu vou pedir para elas fazerem as 2 perguntas e a gente responde para poder encerrar. E só para colocar que na campanha teve campanhas do câncer de mama, né, aqui na nossa região, que tiveram várias polêmicas, né, para a gente colocar. Então, as 2 perguntas. Oi, eu queria saber, para vocês, mulheres, qual é a qualidade crucial para ser uma profissional de sucesso? Oi, eu gostaria de perguntar para Renata, já que ela falou que muitas vezes ela ouviu muitos nãos, muitas portas se fecharam, o que a fez não desistir do sonho e tudo mais? Obrigada. Posso falar, né? Profissional de sucesso? Eu brinco muito com a nossa equipe, elas levam muitos parabéns e muitas porradas todos os dias, assim como eu mesma me dou porrada todo dia. E isso eu não acho que é só na nossa profissão, eu acho que em qualquer coisa que você faça, primeiro você tem que ser tarado pelo que você faz. Não basta ser apaixonado, é tarado, você tem que ser louco por aquilo, você tem que respirar aquilo 24 horas por dia. E além disso, você tem que olhar todo dia no espelho e falar, velho, eu sou uma fraude, eu preciso melhorar. Que curso que eu vou fazer hoje? Que livro que eu vou ler hoje? Quem que eu vou me inspirar? Qual é o trabalho que eu vou respirar hoje? Porque a gente sempre pode aprender mais. Eu acho que quando um profissional ele chega ao ponto de ele falar, eu sou mediano, eu tô nota 7, velho, você vai fracassar. Porque quem tá achando que tá confortável na zona de conforto, eu tô nota 7, cara, você não vai sair do 7. E no dia que você falar que você chegou no 10, baixa as portas e vai pra casa dormir, porque você nunca vai chegar num 10. O dia que você chegou no 10, você pode subir um pouquinho o sarrafo e ser um 11, ser um 12, ser um 100. E cada trabalho vai te trazer um desafio novo. Então, assim, saber reconhecer que você tem várias qualidades, mas que elas podem ser lapidadas e que, principalmente, saber que você não é o melhor, esse é a grande sacada do trampo, na verdade, que tem muita gente fazendo coisa boa, tem muita gente fazendo coisa muito boa. E respirar o trabalho dos colegas, ler o trabalho dos colegas. Então, assim, a gente está aqui no mercado de comunicação.
Um cara que não lê meio mensagem, que não lê PropriMark, que não lê a ABC da comunicação, cara, se enterra. Você tem muita informação aí para você respirar e fazer, conversar com os outros profissionais. Então, assim, você tem que respirar, tem que trocar informação, tem que chamar os outros profissionais de agência. Essa coisa de, você é meu concorrente, não vamos conversar, é a coisa mais ridícula que existe na face da terra. Nós somos aqui de agências diferentes, a gente almoça junto, a gente sai junto, a gente faz trabalho em conjunto, porque um complementa o outro, um traz uma ideia nova para o outro, e essa questão de briguinha de quinta série é uma coisa que não pode fazer parte do mercado. É isso que vai te impedir de crescer. Então, assim, na minha visão, eu acho que é você se desafiar todos os dias e saber aprender com o outro, com o concorrente, com o funcionário, com o estagiário, com a tia do café. Todo mundo que está do seu lado vai te trazer uma visão muito diferente sobre aquilo que você está fazendo. A gente tem campanhas lá na agência que a gente às vezes está direcionando para um público e de repente chega sem brincadeira. O filho de um funcionário que está lá, ele olha, você já pensaram em fazer tal coisa? Olha esse canal aqui de YouTube que é animal. E a gente olha e fala, é animal mesmo, e tem tudo a ver. Dá para fazer uma campanha também focada nesse público que a gente não estava nem pensando, não estava no mindset. Então, escutar os outros e saber que a gente sempre pode aprender com todos os tipos de pessoa, eu acho que é essencial para ser um bom profissional de mercado. Seu recado. Meu recado para mocinha. O que não fez eu desistir. Quando eu saí da faculdade, eu tinha um sonho, né? Sempre gostei muito de trabalhar na área de publicidade e eu coloquei como meta quem eu queria ser. Queria a todo custo ser uma profissional de sucesso de qualquer jeito. Queria poder estar um dia sentada aqui te respondendo isso. E isso contaminou a minha ideologia de vida. Então, é algo que faz com que eu lute todos os dias para não desistir nunca. Porque quando você tem certeza daquilo que você quer, você não desiste porque seu faturamento não foi bom aquele ano, você não desiste porque você não ganhou aquele prêmio, você não desiste por nada. Você só tem ideia que você sempre vai fazer o seu melhor, né? Que você vai batalhar, que você vai dar o sangue, que você vai fazer sempre pro cliente como se você estivesse fazendo para você. Se eu desistisse no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto obstáculo, eu não estaria aqui hoje. Então, teria sido em vão. Antes de a gente encerrar, prometo que a última palavrinha, o Dio quer dar um recado aqui para vocês, uma palavra. Eu acho que um evento tão legal como o Trends Day, ele não termina nele. Eu achei muito legal a tua pergunta. E até porque uma coisa legal, se a ideia era provocar, eu te provoquei. É isso que a gente precisa. Pessoas incomodadas para questionar as coisas. O que vocês viram aqui tem que ser repassado por vocês. Vocês têm que compartilhar isso. A gente não pode ter uma coisa estanque que a partir de um conhecimento, de uma troca tão forte, termine nela mesma. Essa é meu final. Antes de encerrar, quero agradecer demais essas mulheres fantásticas e a vocês. A gente está completando 10 horas de evento. Vocês estão esgotados, cansados, metade da plateia já teve que sair. Amanhã tem Dia das Mães, tem que sair para comprar o presente das mães, mas eu não vou falar o que eu vou comprar, igual a Sayuri fez para comprar para a mãe. Obrigado por vocês estarem com a gente. 10 horas de evento, eu sei que não é para qualquer um, eu sei que vocês estão cansados, precisa de salompas, acho que vou fazer um kit salompas lá no final. Espero que vocês tenham aprendido muito, colocado em discussão temas importantes. Eu quero agradecer demais as 10 agências madrinhas que confiaram no nosso trabalho, a todo mundo que participou, ao patrocínio da Globo, da RNV, a Metodista por ter recebido a gente aqui, a TV+, a Viva Cor, o Itesques, a Opening do Dio, a Cria 7, a Arebo e todos os nossos apoiadores, Unielas, a Nelsearch, a Total Live, Speeddoor, a BC Com Editora, a R Rubio, que montou nosso palco, Elemento 3, Jogada do Marketing, a MyCake. 2018, a gente espera e com certeza a gente vai estar de volta com o apoio de vocês, trazendo mais um Friends Day. E respondendo a tua pergunta, tem que ter, óbvio, estrutura, como a Rê falou, planejamento, mas tem que ter paixão, gostar do que faz, ter propósito. Quando a gente abriu a ABC da Comunicação, todo mundo dizia que a gente era um louco. Quando a gente fez o primeiro Trends Days, tinham 30 pessoas, 40 pessoas e a gente era um louco.
Você tem que acreditar muito no que você quer e saber que você está entregando algo de verdade e real para as pessoas. Espero que a gente tenha colaborado um pouquinho com a vida profissional de vocês, dos estudantes, com as agências e dos profissionais que estavam aqui. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Valeu.